Meu nome é Tainara Penedo, eu sou professora de Direito Constitucional no ProOrdem Cursos e no vídeo de hoje eu quero trabalhar com você o tema nacionalidade, especificamente a questão da aquisição da nacionalidade, ok? Antes de qualquer coisa, eu quero perguntar, você sabe o que significa nacionalidade? A nacionalidade é o vínculo jurídico que liga uma determinada pessoa a um estado. É por meio da nacionalidade que um indivíduo em relação a um estado é considerado nacional ou então estrangeiro naquele determinado estado. Considerando que nacionalidade é então esse vínculo entre indivíduo e estado, nós devemos considerar que o tema nacionalidade é variável de acordo com o estado. Ou seja, as regras de nacionalidade, elas são diferentes em cada estado. A regra da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 não necessariamente é a mesma regra adotada num outro país, ok? Por isso, eu quero alertá-lo. As informações que nós vamos trabalhar a partir de agora são informações que valem na República Federativa do Brasil e na Constituição vigente, ok? Constituição de 1988. Em outros estados, vigoram outras regras. E havendo a adoção de uma nova Constituição, também outras regras no Brasil podem ser adotadas em relação à nacionalidade. Fechou? Muito bem. Existem dois tipos de nacionalidade. A nacionalidade originária e a nacionalidade derivada. A nacionalidade originária é a que confere a alguém a condição de brasileiro nato, estando prevista no artigo 12 da Constituição, inciso 1. Por um outro lado, a nacionalidade derivada é a que confere a alguém a condição de brasileiro naturalizado e está disciplinada no artigo 12, inciso 2 da Constituição da República Federativa do Brasil. Pois bem, quais são as hipóteses constitucionais para a aquisição da nacionalidade originária? São três hipóteses. A primeira hipótese considera o critério do solo, ou seja, são considerados brasileiros natos aqueles que nasceram em solo brasileiro, os nascidos em solo brasileiro, ok? Ainda que seus pais sejam estrangeiros, não tem problema nenhum. Nasceu no território brasileiro, mesmo que seu pai, sua mãe sejam estrangeiros, você será brasileiro nato, ok? Só existe uma exceção em relação ao critério do solo, na hipótese de pai ou a mãe estar a serviço do seu país de origem. Nessa circunstância aí, não há reconhecimento da nacionalidade originária. Então, nasceu no solo brasileiro, brasileiro nato é, ainda que de pais estrangeiros, contanto que não estejam a serviço do seu país de origem. Fechou? A segunda e a terceira hipótese de aquisição de nacionalidade originária são hipóteses ligadas ao critério do sangue, a hereditariedade. Vamos ver? Olha só. É considerado brasileiro nato aquele que nasceu no exterior e seja filho de pai ou mãe brasileiro a serviço do país. Já a terceira hipótese, aquele nascido no exterior, filho de pai ou mãe brasileiro que não esteja a serviço do país, preenchidas algumas condições que nós já vamos trabalhar. Antes eu quero fazer alguns destaques. Aqui não importa onde o sujeito nasceu, ok? Ele pode ter nascido fora do território, inclusive
As alíneas B e C do inciso 1 do artigo 12 dizem no exterior. Então não importa onde ele nasceu, se ele nasceu na Itália, na França, na China, na Argentina, nasceu no exterior, é filho de pai ou mãe brasileiro, não precisa ser os dois, um ou outro, será brasileiro nato. Agora, a segunda hipótese considera que esse pai ou mãe brasileiro está a serviço do país. Nessa circunstância, o sujeito será brasileiro nato e essa nacionalidade é adquirida automaticamente. Bem tranquilo, tá? Então, o sujeito está representando o Brasil no exterior, a trabalho, representando o país. O seu filho será considerado brasileiro nato automaticamente. Na terceira hipótese, o pai ou a mãe também são brasileiros, tá? Só que não estão a serviço do país, certo? Tá bem explícito no texto constitucional que não há essa exigência de que estejam a serviço do país. A questão é que nessa terceira hipótese ou terceira circunstância, existem algumas condições. Na verdade, são duas alternativas. De duas, uma. Ou o sujeito vai ser registrado na repartição competente, ou então não haverá um registro na repartição competente, mas depois de atingida a maioridade, a qualquer tempo o sujeito opte por essa nacionalidade ao viver, residir no Brasil. Então vamos por partes. Nessa terceira hipótese, o pai ou a mãe, que é brasileiro, não está a serviço do país. E aí, de duas, uma. Ou ele vai registrar o filho na repartição competente, com o nascimento, ou então, depois que esse filho atingir a maioridade em qualquer momento, seja com 18, 19, 20, 25, 30, 60 anos, não interessa, vindo residir no Brasil, ele opte pela nacionalidade brasileira. Veja, tem que ter a maioridade, tem que residir no Brasil e tem que haver a opção pela nacionalidade, certo? Havendo registro, então, essa opção, o sujeito será brasileiro nato pelo artigo 12 do texto constitucional. Tainara, existe alguma outra hipótese de aquisição de nacionalidade originária? A resposta é não. O texto constitucional é o único que dispõe sobre as hipóteses de aquisição de nacionalidade, viu? Seja nacionalidade originária ou derivada. Então fica ligado, porque é possível que haja uma pegadinha nesse sentido. As hipóteses de aquisição de nacionalidade têm previsão exclusivamente no texto constitucional. Muito bem. Sobre a nacionalidade derivada, são duas as hipóteses. Primeira hipótese, sujeito oriundo de qualquer lugar, com residência há 15 anos e sem condenação criminal. Essa residência, anote aí, tem que ser uma residência ininterrupta, ok? Então, sujeito vindo de qualquer lugar, residindo aqui ininterruptamente por 15 anos, sem condenação criminal, pode se naturalizar. Perfeito? Bem tranquilo. A segunda hipótese é a hipótese de um estrangeiro que seja oriundo de um país de língua portuguesa, qualquer que seja ele, Portugal, Guiné-Bissau, Camboja e outros que você conseguir imaginar. Seja oriundo de um país de língua portuguesa, é o suficiente, devendo preencher 1 ano de residência ininterrupta, no mínimo, e comprovar idoneidade moral. Então, olha que curioso, quando um sujeito é proveniente de um país de língua portuguesa, de 15 anos, cai para 1 ano a regra constitucional. E não tem a necessidade de haver a comprovação de inexistência de condenação criminal. Basta a idoneidade moral, ok? Ótimo. Você deve estar se perguntando aí,
Tainara, mas e o português? Cuidado! O artigo 12 do texto constitucional, lá no parágrafo 1º, vai tratar do brasileiro por equiparação, que é o caso do português. O português com residência permanente no Brasil é considerado brasileiro por equiparação. Por quê? Ele passa a ter os mesmos direitos do brasileiro, se houver, claro, reciprocidade entre Brasil e Portugal. Então, ele passa a gozar dos mesmos direitos que o brasileiro, contanto que tenha residência aqui. É o único requisito. Mas observe, ele é brasileiro por equiparação. Ele continua estrangeiro, mas brasileiro por equiparação. Então, ele ainda não adquire a nacionalidade ou não goza de nacionalidade. Ele usufrui dos mesmos direitos, mas para todos os efeitos ele é um estrangeiro. Então, se você for perguntado sobre a possibilidade desse português se naturalizar, a resposta é que é possível, porque é um direito subjetivo do português que preencher essas condições descritas no artigo 12, inciso 2, a se naturalizar. Ele não precisa para exercer direitos, mas ele pode gozar desse direito subjetivo à aquisição de nacionalidade, sim. Cuidado com isso. Tudo bem? Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Fica atento aqui no canal, porque vem mais vídeos sobre nacionalidade, inclusive. Trataremos sobre a perda da nacionalidade num vídeo separado. Aproveita, curte esse vídeo, comenta, compartilha com os amigos e se inscreve aí no canal. Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.